coisa que eu quero explicar para vocês antes de lermos o versículo bíblico, chave do estudo, é o seguinte, isso é para conhecimento geral de todos vocês, que hoje a maioria das pessoas tem as suas Bíblias nas suas casas, seja cristão, seja católico, independente da religião que ela siga, todos têm uma Bíblia em casa. E se vocês forem abrir as Escrituras, vocês vão ver que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Um exemplo, tu vai pegar o livro de Salmos e tu vai abrir no Salmo 119. Então, eu quero meditar no livro de Salmo 119. Então, tu vai ir diretamente, vai abrir o livro de Salmos, vai procurar o capítulo 119 e tu vai ler lá o versículo 10, como exemplo. Então, hoje a gente tem essa facilidade de pegar a Bíblia e abrir no livro, no capítulo e no versículo que a gente quer meditar. Mas nem sempre foi assim, meus amores, e é importante vocês terem esse entendimento, porque disso vai depender muito o entendimento que vocês vão ter daqui para frente dos versículos, das histórias bíblicas que vamos meditar aqui juntos, aprender. Nem sempre a Bíblia que hoje nós temos nas nossas casas, elas eram assim, divididas em capítulos e versículos. Na época primitiva, na época do Senhor Jesus, desde o Antigo Testamento, na época do Senhor Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, todas as escrituras eram escritas em rolos, em pergaminhos. Então, todo o livro, por exemplo, todo o livro de Mateus, todo o livro de Jeremias, todo o livro de João, das epístolas de Paulo, elas eram escritas todas diretamente, não existia essa separação de capítulo e versículo. Era uma sequência, uma carta era escrito em sequência. Então a pessoa pegava, abria o seu rolinho, desenrolava e lia até onde ela achava necessário, enfim. Para facilitar a leitura das Sagradas Escrituras, lá no início dos primeiros séculos, século II, século III, houve aí uma determinada pessoa que decidiu dividir a Bíblia primeiramente em capítulos. Então se dividiu, livro de Salmo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que viesse ter essa facilidade de encontrarmos os versículos os capítulos que queríamos meditar. Algum tempo depois, uma outra pessoa foi e decidiu melhorar isso, facilitar mais, não dividir somente em capítulos, mas também em versículos. Então, isso lá nos primeiros séculos, depois do Senhor Jesus, a Bíblia foi dividida da maneira que hoje a gente tem ela em casa, em livros, capítulos e versículos. Isso foi bom? Claro que foi. Foi muito bom por um lado. Por quê? Porque aí hoje a gente tem essa facilidade de encontrar os capítulos e versículos que a gente quer meditar e estudar. Porém, por um outro lado, não foi tão bom assim. Vamos ver se vocês me entendem. Assim como facilitou por um lado, por outro lado, prejudicou em algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas que fizeram essa divisão em capítulos e versículos, elas foram dividindo de acordo com aquele entendimento que elas tinham. Até aqui vai esse determinado assunto. Então, ali terminou o capítulo. Até aqui vai um determinado assunto. Então aqui eu já posso começar um outro versículo. E com isso de dividir em capítulos e versículos os livros e os textos sagrados, muitas coisas se perderam no contexto. Para que vocês me entendam, muitas vezes lemos um capítulo, um versículo da Bíblia e a gente vai até determinada parte, até determinado versículo. Vamos supor, eu vou ler João capítulo 3 com vocês. Aí eu leio o capítulo de João, versículo 3, que está falando sobre... João capítulo 3, que está falando sobre o novo nascimento, a conversa de Jesus com Nicodemos, e eu vou só até o capítulo, até o versículo, digamos, até o versículo 14.
do capítulo 3 de João, do versículo 1 até o 14 está falando de novo nascimento. Do versículo 15 é outro assunto. E aí a gente acha que a divisão correta é essa, porém não é assim. O novo nascimento é do versículo 1 até o versículo 21, não é só até o 14, não é só até o 10, ele é até o versículo 21. Então, muitas vezes, na hora de meditar na Bíblia, nós vamos só até determinada parte e achamos que o assunto termina ali, por causa das divisões de capítulos e versículos, e aí a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes o ensinamento continua e aí é que mora o perigo. Mora o perigo de pegarmos capítulos, versículos soltos e criar uma história, criar uma meditação que está incompleta e muitas vezes errada. Quase sempre errada. E eu falo isso sem medo de errar, porque eu falei para vocês que aqui a gente vai ensinar da parte de Deus e diante de Deus, e a gente vai ensinar da maneira correta. Nós vamos aprender juntos a meditar na Bíblia, nos seus textos, dentro de seus contextos, para que não haja perigo de haver erro de interpretação, para que não haja perigo de haver heresias, para que não haja perigo de haver textos completamente deturpados, completamente com uma interpretação contrária daquilo que o Senhor Jesus quis ensinar. Então, para a gente começar o nosso texto de hoje, era importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque a gente vai começar a meditar no capítulo 3 do livro de João. Se vocês quiserem acompanhar, pegar sua Bíblia, João, Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos falar sobre a história de Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemos, porém, nós temos que começar alguns versículos antes para entendermos o contexto do que estava acontecendo ali, para entendermos o contexto do que o Senhor Jesus começou a ensinar para Nicodemos. Deu para entender até aqui? Então, cuide muito. Isso fica um conselho para vocês, meus amores, para a vida toda. Quando vocês pegarem a Bíblia para meditar, não vá simplesmente num determinado versículo e tire conclusões precipitadas, uma interpretação errada. E isso eu falo pelo amor da alma de vocês, para que vocês venham ter esse entendimento e não venham cair em erros, em heresias, em uma história, numa fábula, em algo que não existe, em algo que não está escrito. Porque muitas vezes a gente diz, porque está escrito, e a gente cita versículos fora de contexto que não querem dizer nada daquilo que está sendo falado. Então, aprenda isso. Aprenda a meditar na Bíblia, a ler o capítulo todo, ler o capítulo anterior, ler o capítulo posterior, ver até onde vai aquele ensinamento, para que a gente venha aprender correto, da maneira que Jesus quer que a gente entenda, da maneira que o Espírito Santo revelou para os apóstolos, para os profetas, e assim não vai ter erro, não vai ter perigo de cairmos em contradição da interpretação humana daquela que o Espírito Santo realmente deixou escrito, tá bom?